Vamos cerrar os nossos olhos, fixar a imagem de Jesus em nossas mentes e corações, agradecendo a Ele por esta oportunidade que Ele nos proporciona nesta noite, de podermos estar mais próximos dEle, né? Vamos então, por alguns minutinhos, orar e meditar com Jesus. Muito bom. Momento maravilhoso, né? Nossa gratidão também ao Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe, em especial o Dr. Deolindo, que nos acompanha sempre, está sempre junto de nós, nos confortando, trazendo as curas para as nossas enfermidades, o nosso fortalecimento. Gratidão a todos eles. Muito bem. O nosso item hoje é o número 4 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título desse item, Missão dos Espíritas. Essa dissertação, essa carta foi nos trazida por Erasto, um anjo guardião do médium, Paris, em 1863. Então, o item 4 começa nos dizendo assim: não ouves já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis às pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas palavras perdidas. Eu o sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sobre os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos no infinito, parte encruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destrui esse culto do bezerro de ouro. Cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes. Vossas línguas
se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos e imoladores. Ide, homens grandes diante de Deus, que, mais felizes que São Tomé, crede sem pedir para ver ali aceitais os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-los em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai avante, pois falange imponente pela vossa fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã, aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que ergue as montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parte, pois, com coragem para remover essa montanha de iniquidade que as gerações futuras não devem conhecer, senão no estado de lendas, como não conheceis vós mesmos, senão muitos imperfeitamente, o período de tempos anterior à civilização pagã. Sim, as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. Ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque será, sobretudo, entre os mártires do trabalho, essa inspiração terrestre, que encontrareis o fervor e a fé. Ide, estes receberão com cânticos de ação de graça e cantando louvores a Deus, a consolação santa que lhes levais, e se inclinarão agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Que a vossa falange se arme, pois-se a resolução de coragem, mãos à obra. A charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. Ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou, mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviarão. Olhai a vossa rota e segue o caminho da verdade. Pergunta: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Resposta: vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número de aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição. Maravilhosa, uma maravilhosa carta, não é? Mas eu passo a palavra ao nosso irmão Davidson, para que ele possa nos ajudar um pouco mais no entendimento do texto, né? Davidson, tem a palavra. Uma ótima noite a todos. Vamos lá. Olha, alguns conselhos
que a gente acaba recebendo antes de vir para esta vida, este planeta. É mais ou menos assim. Vamos imaginar, nós estamos em erraticidade, e aí é dito, olha, você vai receber um corpo físico, você poderá amá-lo ou odiá-lo, mas ele será seu todo o tempo. Aí vem mais um conselho, você aprenderá lições, você está matriculado numa escola informal, de tempo integral, chamado vida. A cada dia terá a oportunidade de aprender lições. Você poderá amá-las, as lições, ou considerá-las irrelevantes, que não tem nada a ver. A escolha é sua. A escolha é sua. Não há erros. Ninguém comete erros, apenas lições. O crescimento é um processo de ensaio e erro. Eu sei que tem aí no grupo, possivelmente, gente parado no passado, se autoculpando, deixando de se autoamar. Desculpa, não é por aí. Nós estamos aqui para aprender. É normal cometer erros, desde que a gente converta em aprendizagem, curas e libertações. Os experimentos mal sucedidos são parte do processo, é parte. Eu vim aqui só para acertar, eu quero acertar, eu só quero ganhar. Esquece. Ilusão, ingenuidade, assim como experimentos geralmente não funcionam, mas a gente está aprendendo. A cada lição é repetida até ser aprendida. Sabe aquele teimosão que não quer aprender? É repetido, até que uma hora eu falo, peraí, mudei de cidade, e o problema me acompanha? Peraí, tem algum recado, tem que prestar atenção, tem que voltar para o departamento fazer um balanço do dia, não ficar aí entretido em coisas que não agregam valor. E essas lições são apresentadas de várias formas. Quando você tiver aprendido, virá uma nova lição. Aprender lições é uma tarefa sem fim. Não há nenhuma parte na vida que não contenha lições. Nenhuma. Se você está vivo, ou mesmo não vivo, né, mas se você está vivo, há lições a serem aprendidas e ensinadas. É importante compartilhar. Quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. O que você faz da sua vida é problema seu. Você tem todas as ferramentas e recursos que precisa. Tudo. Só prestar atenção. O que você vai fazer com esses recursos não é da conta de ninguém. É apenas sua. A escolha sempre é sua. As respostas para as questões da vida, sabe onde estão? Não estão naquela paz negativa que o mundo cria. Está na paz interna, dentro de você. Está no ser, não está no ter. Está no ser, não está no ter. Eu estou falando de paz, não quero dizer não. Mas as respostas para as questões da vida estão dentro de você. Você só precisa prestar mais atenção, ouvir aquela voz interna e confiar. Esse texto, o rascunho desse texto eu captei na internet e não tem autor. Eu não vi pelo menos o autor, mas é um texto que me chamou muita atenção. Muita atenção. Agora, vamos lá. Outros conselhos que também recebemos lá na erraticidade. Olha, para ser espírita verdadeiro, são necessárias, irmão, muitas reencarnações. Não, mas eu acho que basta uma. Não, irmão, são várias reencarnações. Não, mas calma, respira. Você vai perceber lá. Aqui na teoria tudo é muito fácil. Lá é um outro papo. Você vai cair no Brasil, pátria do evangelho, irmão. Pois ainda, nós temos muitas também expiações para expiar, provas para serem provadas. E com isso aprender, se curar e se libertar. E isso exige muitas reencarnações. A doutrina espírita é muito nova. Ela iniciou agora em 1857.
Vou repetir, através de Kardec, 1857, o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Ser um ótimo espírita, considerando esse pouco tempo de doutrina, é para poucos. É para poucos. Tá? Foram poucas reencarnações que nós tivemos de 1857 para cá, quando vieram essas revelações. Mas vamos analisar um pouquinho a história do cristianismo, de uma forma bem resumida. Sob a coordenação de Jesus, Moisés, lembra, com a primeira revelação, recebeu lá os 10 mandamentos, lá no Monte Sinai. Isso, sabe em que ano que foi? Por volta de 1279 a.C. 1279, primeira revelação. Tendo lá escrito as 2 tábuas, enfim, vale a pena pesquisar. E trouxe o tal do dente por dente, olho por olho, que a gente está vendo aí, em todos os países, dente por dente, olho por olho. As autoridades, as lideranças, incrível. Entre nós, eu não vou usar o termo baixaria, quem sou eu para usar? Eu vou estar julgando, né? Mas é da época de Moisés, olho por olho, dente por dente, e nas famílias. Vocês já viram o que é um inventário de uma família? Ali você conhece quem é quem. Ali você conhece. É dente por dente, olho por olho. Mas vamos lá. Na sequência, Jesus pessoalmente veio, que tinham riscos enormes, e ele trouxe o amor, que se torna a segunda revelação. Isto aproximadamente há 2024 anos atrás. Vocês estão se localizando aí, olha, tá? E também, criado por Jesus, o nosso querido Kardec anuncia a terceira revelação em 1857, que é a tal da doutrina espírita, o Consolador Prometido. Na sequência, nós tivemos aqui esse privilégio de ter o Chico Xavier, com mais de 500 livros, que facilitam o entendimento, numa linguagem maravilhosa. E tem gente que acredita que se tornar espírita é apenas deixar de ser rude, deixar de ser bruto, como era na época de Moisés. Mas não é só isso. Não basta isso. É necessário investir muito em autoconhecimento. Muito em autoconhecimento. Eu conheci uma moça, 26 anos, nessa semana, e ela me surpreendeu com o autoconhecimento que ela tem. Eu fui fazendo perguntas, fiquei impressionado. Falei, qual é o teu segredo? Ela falou, olha, eu paro muito para pensar, eu pratico muito silêncio e aprendi com uma tia minha, eu escrevo diários. Falei, tá aí. E no diário você desabafa, é um processo. As mulheres do passado, desculpe eu estar falando com muita segurança, elas demonstravam ser muito mais saudáveis, as que escreviam os diários. Eu estou considerando aí as pesquisas de depressão, ansiedade. Interessante, né? Não sei, os tempos modernos, será que as pessoas têm preguiça de escrever um diário? Não sei. Precisaria pesquisar para saber. Mas demonstravam, não tinham tantos problemas moderninhos como hoje. Não estou aqui trazendo uma tese, eu posso estar falando abobrinha. Mas ela faz isso igual a tia dela. Eu fiquei impressionado, uma moça nova, uma segurança. Enfim, ela fazia um balanço do dia. Me fez lembrar quem? Santo Agostinho. E no autoconhecimento é importante a gente pesquisar junto às pessoas que estão ao nosso redor, fazer perguntas. O que elas acham, como nos veem. Enfim, nós temos todas as oportunidades nos dias atuais para se autoconhecer muito bem. E com isso descobrir os defeitos ocultos, imperceptíveis, e também os perceptíveis, que a gente não vê, mas os outros veem. E, lógico, considerando como referência o Evangelho segundo o Espiritismo. Não dá para a gente falar em missão se você não se autoconhece. Se você não se autoconhece, você não tem autocontrole. Se não tem autocontrole, qualquer um vai poder te controlar. Lógico, você não se autoconhece, não tem autocontrole. Aí qualquer um, eu falo qualquer um com bom respeito, qualquer espírito aí não bem intencionado, leva você para onde quiser. Bom, não estou generalizando. A realidade é que nós, espíritas, ainda temos muitos detalhes a serem corrigidos dentro de nós.
e que ainda não se manifestou. Pode manifestar, logicamente, dependendo de alguma situação nova, que provoque determinado desagrado em nós, algo indesejável. Pois é, temos de ter consciência que os progressos ocorrem de uma forma lenta, pois, de alguma forma, nós temos de lidar, sabe com o quê? Com os nossos orgulhos e egoísmo, que são grandes. Eu vou usar um termo melhor, enormes. Não subestimem. Eu não tenho orgulho? Não subestimem. Pesquisem. São grandes obstáculos à evolução da humanidade. Exige muito tempo, muitas experiências, muitas reencarnações, visando a gente atingir uma consistência nessa área. Na teoria, a gente acha que nós estamos em um ótimo estágio, mas na prática, a gente sabe que são outros 500, como popularmente é dito, né? Temos que tomar cuidado com esse tipo de ilusão. Ser espírita não é fácil, pois requer esforço. Tem gente que não gosta muito de esforço. O bem só está presente onde tem esforço. Requer muita disciplina, algumas renúncias. Não é que você vai deixar de fazer tudo o que você faz. Não, equilíbrio. É muito comum o principiante na doutrina ficar entusiasmado e querer abraçar muitas tarefas nos centros espíritas. E depois de um tempo, como aquele fogo de palha, né, desanima. É nesse momento que a ausência do bem, mais conhecida como mal, aproveitam a oportunidade para tirar o novato do trabalho. Tira com muita facilidade. Por isso está bem dito no texto, extraviam, saem do caminho a verdade e a vida. A pressão do outro lado é grande e é necessária, pois é uma forma da gente checar e verificar a nossa firmeza como espírita. Nós temos que agradecer nossos obsessores. Sempre lembrando que nós somos trabalhadores da última hora, que significa, já comentamos várias vezes, que desistimos algumas vezes, renunciamos ao trabalho. Portanto, nós somos suspeitos, sim. Tem que mandar testar. Tem que testar. Possivelmente enganamos, contamos mentira, autossabotagem em vidas anteriores. Só Deus sabe, né, o que deve ter ocorrido, mas que nós somos suspeitos, somos. Portanto, conquistar credibilidade e respeito no plano espiritual exige muito esforço, conforme nós comentamos. De qualquer forma, se nós não formos consistentes, nós não receberemos os méritos, não seremos promovidos. Eu sei que todos que estão aqui, eu quero ir para o nosso lar, que é um umbral fino. Não é por aí, não. Temos que merecer. Meritocracia. Não adianta que aquela conversinha que tem aqui no Brasil, eu sou amigo do amigo do amigo do prefeito, do vereador. Essa conversa aí não funciona, não. Por isso a pressão é muito importante. A doutrina, ela não cobra. A doutrina espírita não cobra. Eu nunca vi uma cobrança. É a consciência nossa que cobra sem rodeios. Ela chega direto à consciência. Primeiramente, antes da gente começar, nós temos que definir o que é missão. Falou missão no texto hoje. Né? Deixou claro, ide. Sim, pratique. Tira o bumbum da cadeira, vai para cima. Ficou bem claro o texto, mas vamos definir o que é missão. Significa missão, a razão de ser do indivíduo. Em outras palavras, por que nós estamos aqui na vida? Não, é para viver, é para curtir, beber, comer. Nós temos aqui uma razão principal de estarmos aqui, uma misericórdia. Lembrando, nós não somos os penúltimos trabalhadores, estou repetindo, hein? Somos os últimos trabalhadores, uma misericórdia danada. Nós demos trabalho aí. Nós demos trabalho em vidas anteriores. Então, é uma baita de uma oportunidade. E como nós poderíamos sintetizar a missão do espírita, a pessoa espírita, a missão? Eu vou facilitar aqui uma opinião. Seria mais ou menos o seguinte, olha, para contribuir por um mundo melhor, pensar, sentir, falar e agir conforme o Evangelho Espírita. Se alguns preferirem,
Olha, por um mundo melhor, pensar no bem, sentir no bem, falar no bem, agir no bem. Agir no bem. Agir no bem deve ser repetido várias vezes. Agir, 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 agir. Porque o que vai contar são as ações. Portanto, o que eu devo fazer para me tornar um ótimo espírito? Além do texto. E cumprir a minha missão como espírito. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Primeiro, acreditar em Deus. Eu acredito, será? Confiar em Deus. É nos momentos que não são fáceis que nós somos testados. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu gosto de estudar um pouco astronomia, não que eu deveria estudar muito mais, visando contemplar a grandeza de Deus, na hora que se olha para esse universo. Segundo item, acreditar na importância de amar o próximo como a si mesmo. Isto envolve se desenvolver na empatia, se esforçar em compreender o outro, entrar no lugar do outro, ter consciência que as diferenças não são defeitos, as pessoas misturam, confundem, não param para pensar, porque possivelmente alguém não educou a pessoa, fala assim, tem que parar e pensar, distinguir o que é defeito, o que é diferença, irmão. Diferença é diferença, defeito é defeito. E nós temos que respeitar, né? Que é muito importante não levantar expectativas acima do que o outro consiga realizar. É quase comum a gente querer que o outro faça conosco algo que nós não conseguimos ainda fazer ao próximo. Eu quero que faça, mas eu não consigo. Faz para mim. Que isso? As grandes transformações para melhor que surgem em nossas vidas, quase sempre, precisaria medir, quase sempre vem, sabe de onde? Da caridade. E nós realizamos. O amor é a caridade em movimento. Não dá para falar em espiritismo sem falar em caridade. Na prática da caridade, surgem novas relações de amizades, principalmente amizades com os espíritos do plano espiritual. Cresce essa amizade, principalmente você faz uma caridade com uma pessoa, tem os parentes dela ficam sabendo que estão no plano espiritual. E aí, de alguma forma, ocorre ali uma reciprocidade. Por isso que a gente se sente bem. Né? A gente ganha muito com isso. Eu sei que não é o propósito, a gente deve fazer isso de uma forma incondicional. A pessoa caridosa, geralmente, ela deseja felicidade para com todos, como as crianças tibetanas. Já comentamos isso. Uma criança do Tibete, quando ela te encontra, a primeira coisa que ela faz, ela foi educada. Ela foi educada. A escola lá do Tibete ensinou ela. Aqui no Brasil eu não vi isso ainda. Olhar para a pessoa e desejar que a pessoa seja feliz. Uma coisa tão simples. E se perde tanto tempo aí, no mundo todo, com sistemas educacionais, Europa, Estados Unidos. E tão simples, né? Simplesmente sair para passear na rua e olhar para todo mundo, se olhar e falar, eu desejo, mentalmente, desejo que essa pessoa seja feliz. Consolar alguém, motivar, trazer esperança, encorajar. Encorajar. Tem muita gente paralisada, com medo. Não é verdade? Bondade, abraços, sorrisos. Fora da caridade não há salvação. Pois é. Já ouvimos isso várias vezes. O ato de caridade é o resultado de progressos cristãos, você já viu nessa área, que, por sua vez, geram um bocado de virtudes relacionadas à inteligência do amor. O trabalho na caridade é uma arma poderosíssima contra, sabe o quê? Os inimigos da sua alma. Nós pegamos uma frase do Dom Bosco, eu dei uma rebuscada, eu sou apaixonado pelas frases do filósofo da igreja Dom Bosco. Então, olha, eu alterei, mas tudo bem. O trabalho na caridade é uma arma, ele usa o termo Dom Bosco, hein? Você vê que é uma guerra, né? São termos militares, olha, o filósofo da igreja Dom Bosco. É uma arma poderosa contra os inimigos da alma. Quem é humilde e amável, humildade, contrário de orgulho, e amável,
será sempre amado por todos, por Deus e pelos homens. Olha que legal, né? Quando se pratica, essa é importantíssimo, eu adoro essa frase. Essa frase é resultado aí interessante. Quando se pratica a caridade, guardem bem, numa só tacada, você agrada a Deus, o próximo e a si mesmo. Quando você faz uma caridade, numa só tacada, tá? Imagina o que quiser, você agrada, numa pancada, de uma vez só, uma vez só, você agrada a Deus, o próximo e a si mesmo. As células do corpo agradecem, porque isso é traduzido em saúde. Porque aí, se tem uma célula brigando com a outra, que a gente sabe que ocorre aquele probleminha, tem que fazer quimioterapia, aquela coisa toda, né? Quando você faz uma caridade, elas deixam de brigar. Provoca autocura. É interessante. Aí vamos lá. Olha, nós estamos na linha, hein, para ser um ótimo espírita. Acreditar na lei da ação e reação. Acreditar. Eu conheci um sargento policial lá na casa do Dr. Bezerra. Ele foi atendido, um rapaz novo, por volta de 39 anos. Ele atua em São Paulo, um sargento. E eu tive uma conversa com ele no pátio lá da casa do Dr. Bezerra. E ele revelou, eu falei da ação e reação, ele falou, olha, aqui bem entre nós, tudo leva a crer que possivelmente eu fui bandido em vidas anteriores, porque eu consigo interpretar o que os bandidos fazem, enfim, eu tenho um conhecimento, e realmente é uma misericórdia, né? Se você foi bandido, um dia você vem como policial, porque, enfim, faz parte da lei ação e reação. E ele, por ser espírito, uma pessoa, eu percebi, muito bondosa, imagine, hein? Ele não está aqui na cidade, ele está em outra cidade. Ele, por ser espírita, ele orientou a equipe dele, ele como sargento, para evitar ao máximo de sacrificar alguém, de matar alguém. Porque ele argumentou com muita propriedade. Ele falou para mim, eu falo para a minha equipe, evita ao máximo. Porque se você matar, você vai ter alguém te perseguindo por várias reencarnações. Ele trouxe ali lei da ação e reação. Achei muito interessante o jeito que ele comentou. Olha, e acreditar na reencarnação? É mais um item para o senhor. Porque não adianta, eu acredito. Mas será que eu acredito mesmo? São Tomé é simples. Não tem como existir justiça neste planeta se não tiver reencarnação. Se fosse uma vida só, Deus não seria justo. Não tem sentido, não tem lógica. Basta olhar para a humanidade e você vai perceber. Nasce uma pessoa rica no interior da Itália. Nasce uma pessoa pobre no interior da África. Sem água tratada, sem uma alimentação devida, não consegue formar um cérebro adequadamente, o QI dele é abaixo de 80, por falta de alimentação nos primeiros anos, que acontece muito no Brasil. Enfim, num país totalmente desorganizado, enfim, onde falta de tudo, né? Nasce uma pessoa totalmente saudável e outra nasce uma criança cheia de problemas de saúde, cheia, já tem que fazer cirurgia nos primeiros meses. E crianças que morrem com 1 ano e meio, 2 anos, não teria sentido. Não teria sentido. Quinto item, acreditar que somos imortais. Nós não teremos fim. Tem gente que fala, eu vou provocar, eu vou me matar. Ingenuidade. Aí vai para um sofrimento maior, a gente sabe, pesquisem. Teve uma novelinha da Globo aí que trouxe isso com muita propriedade, uma novela da Globo. Então, nós não temos fim. Nós somos criados, somos imortais. Os corpos físicos que já tivemos, lógico, o corpo fica, mas o espírito continua, a alma, que é o espírito encarnado, o espírito continua, novas reencarnações, novas vidas. Né? Estamos falando aqui da alma, tá? Do espírito. Acreditar na comunicação com os espíritos. Basta participar de uma reunião, e que, por sinal, está sendo comprovado academicamente na Universidade da Pensilvânia. Portanto, já é um caso batido. Para quem está chegando agora, talvez vale a pena talvez participar de uma reunião para ver. E acreditar
piamente que nós estamos aqui para aprender, se curar e se libertar. Estamos aqui apenas para levar essas 3 moedas. Isso tem uma significância fora do comum. Com isto, evoluir. Como na regeneração, o bem predominará, temos de se esforçar para fazer parte desse novo mundo que está vindo aí, onde o bem predominará. E acreditar que Jesus não era espírita. Tem gente que fala que Jesus não era. Não era protestante, não era católico, não era espiritualista, nem budista, nem islamista. Jesus só pediu para nós amarmos uns aos outros. Deus acima de tudo, antes de amarmos uns aos outros. E as religiões, logicamente, foram inspirações, de acordo aí com as levas que vieram de Capela, teve todo aí um bocado de alterações. Mas é importante que a gente saiba disso. Saiba disso, para não ter preconceitos que a gente assiste. Né? Acreditar que nós seremos cobrados pelo bem que fizemos e pelo bem que deixamos de fazer. Tem pessoas que se contentam apenas em não fazer o mal. Isso é muito pouco, perante todo o investimento que foi feito em nós. E acreditar que devemos apenas olhar somente as qualidades do outro. Mas em casa, os nossos pais não ensinaram isto. Eles não tiveram uma educação adequada. Eles repassaram que os avós faziam críticas. Para eles, educar era criticar. Tem as exceções. Mas a média de críticas nas residências é uma coisa elevadíssima. Nas residências, a gente aprende a ter baixa autoestima. O ambiente não era sadio, de maneira geral. Os pais eram extremamente críticos, ficavam buscando defeitos. Sabe que os defeitos são perecíveis. E eles estudavam na Bíblia. Jamais devemos julgar, para não ser julgado. E ficava ali. Oh. Então, tem muita gente parada no tempo por causa dos pais. Sim, por causa de uma falha educacional aí por passado. Acreditar que quando nós estamos engajados no amor e na caridade, nós entramos na egrégora de Jesus e recebemos boas inspirações. Eu vou contar um caso em Franca, fazendo uma palestra, não estava previsto, nós somos instrumentos, eu tinha feito muitas orações, estava bem, eu sentia que eu estava na egrégora de Jesus. E, de repente, eu conto uma experiência de um relacionamento meu. Eu tive que evoluir na tolerância, na paciência. Eu contei a experiência. No final, uma moça com uma criança pequena no colo me procurou e comentou que, antes de assistir a palestra, ela estava decidida a separar-se do marido. Eu olhei assim, né? Mas ao assistir a palestra, ela mudou de ideia. E agradeceu. Eu falei, não é para mim. Eu não estava previsto falar isso. Ó. Estava como instrumento. Mas, graças a Deus, eu estava na egrégora, possivelmente, de Jesus. Eu falo egrégora de Jesus, não que Jesus vai estar lá, é com seus emissários. Estamos longe, tá? Interpretem bem, só passo um ar aí de evoluído, que não é o caso. Que não é o caso, tudo bem? Portanto, é importante a gente ter consciência de estar vigiando com mais assiduidade os nossos pensamentos e sentimentos. Eu vou contar aqui uma história bem rapidinho. Uma história que eu puxei de um livro de um frei da Igreja Católica, uma historinha muito bonita, mas que passa um recado. Olha que interessante. É uma história. História com E, não é com H, história. Ele que criou esse frei. Um dia, as estrelas do céu pediram para visitar a Terra. Naquela noite, houve uma maravilhosa chuva de estrelas de todas as cores do arco-íris. Passado algum tempo, as estrelas voltaram para o céu, pois a Terra não era um bom lugar, na opinião delas. A Terra não era um bom lugar para se viver, para morar. Havia fome, guerras, ódio, poluição, morte, peste, enfim. E as estrelas eram perfeitas, e seu lugar era no céu. As estrelas eram perfeitas, e seu lugar era no céu.
Preocupadas, deram-se conta de que uma delas não havia regressado. Um anjo explicou. Era a única estrela de cor verde. Por perceber a difícil situação da Terra, essa estrela de cor verde resolveu ficar. E aí, olhando lá do céu, viram que em cada coração brilhava o reflexo de uma estrela verde. A estrela da esperança. A estrela da esperança. Haja o que houver, aquela estrela continuará acompanhando o destino da humanidade e iluminando os corações. Esse texto, por sinal fantástico, uma forma didática, é do livro O Tempo de Deus, do Frei Aldo Colombo, que eu ganhei de presente de um amigo católico, e ele pertence à ordem dos frades menores capuchinhos, lá do Rio Grande do Sul. Eu acredito que um ótimo espírita, para poder falar, eu estou cumprindo, eu estou me esforçando, cumprindo a minha missão, acredito que um ótimo espírita deve ser como essa estrela verde. Pensem nisso, reflitam nisso. Eu desejo a todos uma extraordinária semana de muitas reflexões e muitas ações no bem, com a graça de Deus. Que assim seja. Muito bom, maravilhoso. A mensagem do Dr. Deolindo, pediria ao André, então, que tomasse o microfone, por favor. São dos espíritas, muito bem explicado. E vou deixar apenas a lembrança dessa história final, da estrela da esperança. Então, espíritas, desempenhai no vosso dia a dia as vossas obrigações, não por se acharem melhores do que outros, porque em todas as seitas tem os seus missionários que propagam divinamente todos esses princípios de amor e de caridade. Mas temos nós a obrigação de traduzir tudo que assim é colocado de forma muito utópica, para que possamos, de forma diferente, levar com simplicidade os ensinamentos da lei do amor, despertando a esperança, a fé, para que muitos possam, assim, conseguir entender o seu papel e, assim, em prática, vir a colocar diariamente, sem medo, a palavra divina para que ela chegue ao coração de todos. Sem necessidade de ostentarmos, sem a necessidade de querermos com que esta prática religiosa, onde se completa com a filosofia, com a ciência, possa, assim, chegar a todos
através da propagação dos verdadeiros atos simples que temos por necessidade de realizar no dia a dia. Não sonhemos em nos tornarmos uma grande religião, não. Apenas propaguemos a tudo que Jesus deixaste, porque muitos ou multidões são simpatizantes e até certo ponto curiosos do porquê o espírita cristão se coloca de forma diferente. E que essa simpatia e essa curiosidade possam fazer com que esse despertar daqueles corações ainda apagados venham assim a se iluminar. Então, iluminemos como essa estrela verde, levando sempre a esperança para que caminhe na busca da sua cura, da sua libertação, mas principalmente desta aproximação junto a Deus, junto a Jesus, porque aí estará a se concretizar as mudanças ou as transformações tão necessárias, da qual tanto aguardamos dentro desse processo regeneratório, que assim já está a pingar sobre o coração de cada um. E muitos já se reencontrando com princípios básicos do amor, da paciência, do perdão, da qual assim necessário se é para que os corações não continuem feridos devido ao orgulho que muitas das vezes predomina sobre o ser. Então, que essa humildade também se prevaleça, porque através da humildade temos nós a certeza de que faremos com que a lei da semeadura assim dê muito bons frutos, porque essas nossas sementes estarão a cair em terras férteis, dos quais se propagarão 100 por 1, 200 por 1, 1000 por 1. E isto se transformará no alimento para a alma de todos aqueles que estão ainda enfraquecidos mediante as suas deficiências morais. Então, que esses ensinamentos a qual Jesus nos deixastes possa cada vez mais estar a se firmar na caminhada de cada um que assim se encontra nesse planeta que está em fase de transição, que é este planeta de prova e de expiação, onde ainda muitas dores, muitas perturbações se fazem presentes, mas do qual, com os exemplos, com a paciência, com a esperança,
um amor que tende assim a prevalecer, tudo se passará, porque a vitória será sempre do bem, sempre do amor e, acima de tudo, de Deus, nosso Pai Celestial. Então não titubeemos, em momento algum, nesta consciência da qual tem que despertar junto a cada um de nós. E esta fé que apenas tende a nos fortalecer nesta caminhada, sem nunca olharmos para trás e sem que em momento algum pensemos nós em desistir das nossas obrigações assumidas perante o Pai mediante a sua programação reencarnatória a cada um de vossos filhos. Enfrentemos, porque assim sairemos vitoriosos. Com essa estrela da esperança, igual foi dito na noite de hoje, nós assim estamos a iluminarmos os nossos corações. E nesta sintonia ampla a Deus, a Jesus, a esses mensageiros da luz, esses mensageiros que distribuem o bálsamo, que consola, o bálsamo que alivia, o bálsamo que cura. E que está a nos envolver neste momento. Por, assim, podermos, dentro desta união mental, estarmos fortalecidos em Deus. Porque a prevalecência da luz, que assim está a desembaçar ou a clarear os olhos e o coração de todos. Que assim, este amor que está a purificar e a alimentar o coração e o corpo de todos nós, que tanto necessitados somos. E que estaremos assim a nos fortalecer por estarmos a sentir algo diferente, que assim nos ilumina, que assim desperta dentro de nós a alegria. Alegria essa, da qual assim nos impulsiona sempre para a frente com a esperança, porque ambas se completam. Alegria onde exala energia positiva, esperança, que é aquela que nos impulsiona assim a nunca desistirmos. Primeiro, de buscarmos a nossa cura, a nossa luz, e a nos esclarecermos a cada dia mais perante as leis divinas. E que se completa vindo assim a salvar a todos. Porque dentro dessa busca
compromissada perante o Pai, grandes transformações assim estão a ocorrer. Estaremos nós a sentirmos o quanto podemos e devemos nos colocarmos no dia a dia como propagadores da lei e como verdadeiros cristãos perante as oportunidades reencarnatórias que assim nos levam a nos reconciliarmos primeiramente com Deus, segundo conosco mesmo, onde encontraremos esta paz e esse discernimento das nossas vulnerabilidades, vencendo-as e fortalecendo-nos mediante as nossas virtudes, para que prontos estejamos. Assim também fazer com o nosso próximo. Pai amado, que a tua luz envolveia a todos. E nesse momento possam estar a se alimentar de ti em vossos corações, mas principalmente lá no fundo da vossa alma, sentindo a tudo que vós assim sempre nos oferece, para que no despertar do amanhã estejamos nós totalmente diferentes, encarando as nossas próprias deficiências com muito mais paciência e sabedoria, mas principalmente nos curando-nos de tudo aquilo que ainda venha nos incomodar, porque este é o caminho que vós assim nos designastes como filhos vossos, criados dentro da simplicidade, da ignorância e designado ao progresso constante, para assim poder se libertar de tudo aquilo do qual no passado se acumularam mediante aos intempéries do qual a vida assim lhe proporciona. Ou não olhais mais para a vida com a tristeza, com a revolta. Não olhais mais para a vida com um sentimento de incapacidade. Não. Pelo contrário, olhar para a vida sempre com a esperança, sempre com a fé e sempre consciente de que sempre será capaz de fazer o seu amanhã melhor. Então, assim que essa luz do divino e amado Mestre estejais a envolver a todos, como também a envolver todos os vossos lares nesse instante. Que assim seja. Obrigado. Que assim seja. Receba o nosso carinho, doutor Lindo, por essas palavras maravilhosas que nos trouxe conforto, entendimento, principalmente sobre a esperança, essa estrela verde que devemos fortalecer em cada um de nós,
né? Muito obrigado. Vamos então passar as nossas vibrações da noite, dividir com nossos irmãos este carinho, este amor que estamos recebendo neste momento, essa atenção que Jesus tem com todos nós, através da equipe do Dr. Bezerra, através do Dr. Deolino. Então, que eles possam, esses irmãos que estão com os nomes postados em nosso grupo, receber este carinho, esta luz, para que sejam fortalecidos e curados. Que Jesus abençoe e ilumine a todos. Ilumine e abençoe a todos presentes no grupo. Que todos possam estar evoluindo e melhorando a cada encontro. Que estamos todos vencendo as nossas dificuldades. A cada encontro, adquirindo mais conhecimento e melhorando a nossa participação na doutrina espírita, né? Hoje tivemos uma missão maravilhosa, um estudo sobre a nossa missão, como devemos conduzir os nossos caminhos para que possamos colher bons frutos e a felicidade. Que Jesus abençoe a todos, que Jesus abençoe a todos nós. Muito bom. Eu pediria a todos que, como sempre, se recolham por mais 10 minutos. Não deixem de se recolher com as suas águas, para que a equipe médica do Dr. Bezerra possa concluir o atendimento de cada um de vocês. E, em agradecimento a esta maravilhosa explanação que tivemos nesta noite sobre a nossa missão, né? Nós vamos encerrar com a nossa prece de Cáritas. E eu pediria que a dona Isolda fizesse a prece hoje. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, o aflito consolação, o doente o refúgio. Pai, dai o culpado arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa pura e divina imagem. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, que todos tenham uma boa semana, que Jesus nos abençoe. Amém. Amém.